investir em inovação sem planejamento vai fazer com que a empresa tenha o mesmo resultado gastando mais tempo e dinheiro. Vamos lá, pessoal, bem-vindo a mais um Giro da Semana. Essa pauta de hoje eu vou trazer ela de forma bem rápida aqui, porque eu preciso realmente dar uma acelerada, e é um conteúdo muito denso. O que aconteceu? Vários clientes que eu tinha iniciado a implementação do Office 365, eles já tinham o Office dentro da empresa, tinha vários gestores utilizando o Office e algumas áreas começaram a procurar a gente, ou uma área procura, a gente implementa nela, aí depois outras áreas vão procurando, e ia criando-se uma comunicação dentro da empresa, quase uma rádio peão falando, olha, tem essa possibilidade, tem isso aqui, a gente está usando o Office. Ou então um departamento, quando vai requisitar algo para o outro, falava o seguinte, pô, mas faz a requisição pelo Forms. Cara, mas como é que isso funciona? Então, o conhecimento ele é disseminando devagar dentro da empresa. E eu sempre falava, olha, a gente precisa fazer um seminário, a gente precisa fazer um seminário. E alguns clientes começaram a entender realmente a importância desse seminário. Eu comecei a fazer alguns há pouco tempo, semana passada eu fiz um, essa semana eu fiz outro. Essa semana que está entrando agora eu vou fazer mais 2. Então, qual que é a ideia desse Giro da Semana? Eu vou passar o seminário com vocês de forma rápida. Gente, esse seminário ele dura em média 2 horas. Para fazer ele rápido, sem muita firula, mostrando algumas coisas na prática, mas é um conteúdo muito denso. Então, eu vou tentar trazer ele rapidamente aqui, mostrando o quê? Quais são os tópicos que você tem que considerar importante se você for apresentar um seminário desse dentro da empresa. E, principalmente, por que fazer esse seminário? A ideia do seminário é mostrar para todos os gestores da empresa, então a gente pega os gestores, para eles entenderem as possibilidades que existem dentro do Office. Por quê? Cada um deles pode ir no seu departamento, conversar com alguém do departamento e decidir, olha, esse procedimento que a gente faz aqui hoje, vamos pedir para implementar dentro do Office, vamos chamar o pessoal e vamos apresentar essas dificuldades que a gente tem, porque talvez eles tragam uma solução. Então a ideia do seminário é abrir a mente das pessoas. Hoje em dia, quando eu fecho um novo contrato, eu já coloco o seminário no diagnóstico. Mesmo que eu não vá implementar em várias áreas, eu coloco no diagnóstico para quê? Para que as pessoas venham até mim, me falem sobre os problemas dela e me ajudem a entender a melhor forma de gerenciar o quê? As equipes da Microsoft, que é o ponto primordial do software, são as equipes do Teams, são elas que gerenciam toda a operação e muita gente trata elas como grupo do Teams. Então, assim, não é para isso que serve as equipes, tem grupos lá dentro do Teams para outras coisas. Então, esse Giro da Semana é o quê? Deixa eu trazer para vocês aqui um pouco do que é a visão geral do Office 365 de forma rápida, para vocês entenderem. Se você for implementar na sua empresa, se você for começar a fazer de qualquer forma uma implementação do Office como solução, você vai entender todos os tópicos que devem ser tratados. Junta a equipe, junta os gestores da empresa, coloca eles numa mesa, repassa esse vídeo, pega o tópico a tópico e vai discutindo, prepara um Mind, um Word com os tópicos, chama todo mundo, passa os softwares, discute, entende o que cada software pode oferecer. Depois, cada gestor vai ter a capacidade de solicitar mais implementações, mais ferramentas, ou até mesmo ele mesmo definir e implementar essas ferramentas no dia a dia dele, e vocês vão usar o software de uma forma muito melhor, muito mais estruturada, e vai fazer muito mais sentido. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui mais um Giro da Semana, porque a pauta aqui vai ser sempre a mesma. Gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Antes de entrar no seminário, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui são equipes do Teams. Essa é a forma que eu uso equipes do Teams. Então tem alguns clientes aqui aparecendo, mas eu uso uma equipe para cada departamento da empresa e para cada cliente. Por quê? Isso aqui faz gestão de ferramentas, de dados, tem SharePoint, tem lists, tem Power BI, tem muita coisa estruturada aqui por trás. Em contrapartida, existe aqui no chat, na ferramenta chat, isso aqui são ferramentas, tá, gente? Na ferramenta chat tem essa possibilidade, criar um grupo, uma equipe só de comunicação. Você pode até salvar os arquivos aqui dentro. Ela cria uma estrutura para você compartilhar arquivos. Então, isso aqui é um chat, isso aqui é um grupo do WhatsApp. É para conversar, para comunicar. Isso aqui é uma equipe, isso aqui é para fazer gestão de tarefas, de processos, de arquivos. Então, não misture os dois, tá? Esse é um dos maiores problemas. E a nossa conversa no seminário, ela vai partir muito por esse lado. Mas eu queria trazer isso aqui à parte, porque eu sei que é uma dor de muita gente que usa o SharePoint, muita gente que implementou o Teams pensando no formato de bate-papo. Vamos lá então pro seminário, só para a gente poder ver ele de forma rápida. Eu vou passar aqui rapidamente, gente. Lembrando, o seminário tem 2 horas, no mínimo. Vamos lá, isso aqui é só uma explicação sobre a consultoria, o que a gente faz, uma frase que eu sempre uso, que a gente não reinventa a roda, a gente sempre vai usar metodologia de mercado. Isso aqui é onde é que a gente já atendeu o cliente, mas não é tão relevante. Vamos lá para o sumário do seminário.
O que a gente fala no seminário? Primeiro, ecossistema da Microsoft. Eu explico como ele funciona. Depois, grupos de ferramenta. Eu detalho as ferramentas em grupos de processos, grupos de gestão de projetos, de comunicação, de armazenamento de arquivos e por aí vai. Depois, eu vou falar de processos e procedimentos. Por quê? As pessoas precisam entender que existe uma demanda de mapear primeiro o processo. Lembra lá do vídeo de frota e vários outros vídeos que eu falo sempre sobre planejamento? Então, o processo ele tem que ser planejado. Então, tem que entender os processos, entender por que eles são importantes, para depois implementar na ferramenta. Não é ferramenta que resolve o processo. O que resolve o processo é planejamento. A ferramenta é um catalisador, é um meio para que aquele fluxo funcione bem. Depois, eu falo sobre as ferramentas de gestão de arquivos, depois gestão de projetos e tarefas, depois análise de dados e automação, depois dados estruturados, que aí vai BI, essas coisas, comunicação e produtividade, depois a gente vai para atualização e alguns exemplos. Como que eu faço essa explicação? Primeiro ponto, organização. Gente, organização de pastas é algo muito importante. Como que eu mostro para as pessoas? E por que isso aqui é importante? Porque o SharePoint, a base dele é uma organização de pastas. E se você não pensar nessa organização, você vai criar planner em todos os lugares, você vai criar lists em todos os lugares soltos, e isso não funciona tão bem. Então, a primeira coisa é organização de pastas. E eu falo sempre que tem 3 tipos de organização. Aquela que você entende, aquela que quem trabalha com você entende e aquela que todo mundo entende. Então, você tem aquela que só você entende. Para você, faz sentido essa organização de arquivos nesse formato. Ninguém mais vai entender, mas para você é muito claro. Isso não serve para gerenciar um pacote no Office implantando numa empresa inteira. Depois, você tem aquela estrutura que todo mundo que está no setor entende. Porque todo mundo comunica sempre por ali, sempre abre, faz as pastas juntas, entende, sabe onde achar, mas é só quem está ali no dia a dia que entende. E por fim, você tem aquela que todo mundo entende, que tem hierarquia, que tem nível, que tem estrutura, tem uma clareza na informação e é muito fácil você achar as coisas lá dentro porque você segue uma ideia do macro para o micro. Você vai num departamento, numa área, num determinado assunto e aí nos registros. Só lembrando, muito importante aqui nessa questão, pense na gestão de grupos de acesso, tá? Não estou falando de grupos do Teams, aqui eu estou falando de acessos, para gerenciar quem acessa o quê. Não vai no último nível, tá? Determina o segundo, terceiro nível no máximo, pensando que o primeiro nível é o SharePoint, determina um nível básico, falar, eu gerencio o acesso até aqui. A minha gestão de pastas tem que ser feita eficientemente, de uma forma que todo mundo que acessar o segundo nível pode acessar tudo que está ali para baixo. Aí eu entro na parte de apresentar a plataforma. Por quê? Primeiro, entenda que é necessário gerenciar arquivos, porque toda a estrutura é baseada nisso. Depois eu vou na plataforma. Primeiro ponto, claro, a gestão de um todo. Eu explico isso aqui num formato comparando com um computador. Então, eu tenho lá a equipe do Teams e o SharePoint, o site, né? Que vai gerar o quê? Um espaço dentro de um computador. Então, dentro desse espaço, pode ser uma pasta, pode ser um HD, o que for, eu vou colocando outras pastas, salvo vídeos, faço listas de Excel, arquivos, salvo meus Power BIs, tenho minhas anotações, salvo os registros e tenho, por exemplo, uma ferramenta de gestão salvo um arquivo, por exemplo, do Project dentro dessa pasta. E eu posso ter outras pastas, outros arquivos. Então eu mostro que o SharePoint e o Teams são espaços que você deveria separar por departamentos, por estruturas da empresa, mas eu gosto muito de comparar com organograma, tá? Porque aí eu falo, olha, aqui tem uma equipe de um departamento tal, e lá dentro eu vou gerenciar os arquivos desse departamento. Depois eu falo da importância de usar as bibliotecas, e não cada um criar os seus arquivos, suas pastas. Por quê? Quando você coloca os arquivos com pessoas, então tipo assim, eu falo, o João e o Pedro conversou e criou um contas a pagar. Aí a Patrícia foi fazer uma análise e criou a pasta de análise e compartilhou com outras pessoas. Teve uma reunião do financeiro e fez um cálculo de comissões e compartilhou com o gerente de vendas. Qual o problema disso? Porque isso sempre existiu. Não tem novidade no cloud. Tinha o Google Drive, tinha o Dropbox e já tinha o OneDrive. Só que no passado era assim. Você sabia quem era o dono da pasta. Então mostra que isso é um ponto muito relevante. Você trabalhar por bibliotecas, porque aí a pasta para de ser das pessoas e passa a ser da empresa. Aí eu entro, né, na estrutura, por exemplo, da empresa. Aí eu posso colocar, vamos criar um departamento financeiro, laboratório, manutenção, uma diretoria. E com tudo isso estruturado, o que eu faço? Eu passo a gerenciar por aqui, por essas equipes, que são equipes do Teams, que vão gerar espaços. Então o pessoal se comunica pela equipe, salva arquivo na equipe, tem acesso a dados pela equipe. Então fala, olha, entendeu a necessidade? Agora estrutura sua empresa em equipes. Dica, vai pelo organograma da empresa. Fica muito mais fácil. Depois eu apresento todas as ferramentas de forma bem rápida, só nos grupos. Então tem o grupo de gestão de arquivos, de tarefas, e que eu vou falar mais à frente. E aí eu começo o quê? Dando um exemplo. O exemplo é do quê? Mostrando a importância da visão das ferramentas consolidadas e não somente elas de forma separada. Eu falo de um lists,
como que ele funciona, o que ele gera de resultado. Mas se eu pegar o Listes linkado a um Forms, com o Power BI, com um SharePoint e um Teams, quem quiser ver, tem esse vídeo aí no canal falando sobre como estruturar uma automatização de um departamento pessoal. Mas eu posso falar que toda requisição de uma nova contratação vai vir por um Forms, que vai alimentar um Listes, que vai gerar um BI para mostrar qual é o status daquela contratação, quanto tempo demorou, qual o departamento que mais troca de pessoas, que mais contrata, que mais cresceu. Isso pode estar disponível na gestão de processos dentro do próprio SharePoint para que o departamento de RH consiga gerenciar melhor as requisições e pode ter uma comunicação, retornando a cada atualização dentro daquela requisição, lá dentro do Teams, para a pessoa que fez a requisição. Então, dou um overview de como várias ferramentas juntas solucionam um processo. Uma ferramenta única vai gerar no máximo um registro. Aí eu falo dessa questão da integração e falo da gestão de ferramentas. Então, assim, a gente tem um padrão, Você precisa de um procedimento, esse procedimento vai gerar um controle e esse controle vai gerar um indicador. Então, eu tenho um procedimento de contratação, beleza. Qual que é o controle que eu vou ter nele? Os candidatos, as requisições, as respostas. Qual é o indicador que eu tenho? Tempo de contratação, tempo de contratação, tipo de contratação, por exemplo, se é uma renovação, uma substituição, uma nova vaga. Setores com mais turnover. Então, assim, os indicadores eles só vão existir a partir do momento que você tiver o controle e o processo. Qual que é o problema? Muita gente faz o quê? Vai lá e instala o Power BI e quer criar primeiro os indicadores antes de ter os processos. Então, eu vou tratando um pouco disso. Depois eu entro com essa frase que ela é fantástica, lembre-se dela. Investir em inovação sem planejamento vai fazer com que a empresa tenha o mesmo resultado gastando mais tempo e dinheiro. Lembra disso. Depois, aí eu começo a falar sobre processos. Por quê? Até aqui eu só estou dando uma base, eu estou colocando todo mundo no mesmo pé, colocando todo mundo na mesma linha, para que a gente possa mostrar as ferramentas e todo mundo absorva o conhecimento. Porque às vezes muita gente não tem uma visão de processo, não tem a visão da importância do processo. Você mostra a ferramenta, ele vai falar, dane-se, não vai resolver o meu problema. Mas se ele tiver uma visão de processo clara, ele vai começar a entender melhor essa necessidade. Então, eu vou lá e começo a falar sobre processo. Só que processo, para mim, isso é a minha visão, tá, gente? Eu ligo tudo ao BSC. De forma rápida, o BSC ele fala aqui que eu tenho perspectiva financeira, depois eu tenho uma perspectiva de cliente, uma perspectiva de processos e de aprendizagem. Ou seja, você quer ter resultado financeiro? Trate de ter indicadores e um processo que vai atender o seu cliente. Para atender o cliente, tenha processos e procedimentos internos que vão dar suporte a essa produção, a atendimento, tudo isso. E tenha pessoas bem treinadas, usando tecnologia correta, para atender essa perspectiva de processos. Aí eu vou e falo, se isso é estratégia, quando? Aí depois eu explico isso aqui de forma mais estruturada, que eu faço um top-down, planejamento, eu venho de finanças, vou para mercado, procedimentos, inovação. Mas na hora de implantar, eu pego uma equipe, um software, treino eles para usar o software da forma correta, seguindo procedimentos, porque assim você vai atender o mercado do jeito que ele espera, do jeito que você planejou, e o resultado financeiro é consequência. Engajei o pessoal nisso? Eu já entro no seguinte, perspectiva de processos. A gente vai falar dela, porque o Office 365 vai resolver processos. Como que eu faço? As is. Veja como é hoje. To be. Desenho um formato de solucionar problemas naquela operação com uma nova forma de visão de processos, padronizo e implemento. E aí eu trago isso aqui. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Isso aqui é do livro Gerenciamento de Rotina, do Falcone. Eu trago validação social através de terceiros. Por quê? O cara é o maior consultor do Brasil, então faz sentido. Eu mostro para eles que esse é o desenho do fluxo do gerenciamento da rotina. E aí o que eu destaco depois? Definição de controle e fluxograma, que condiz com aquilo que eu mostrei. Ou seja, eu tenho que ter um fluxograma e um controle para que eu possa gerenciar uma rotina. E aí eu vou e mostro a diferença, processos e projetos. Falo que processos são rotineiros, repetitivos, sempre acontece. Projetos têm início, meio e fim. Por que disso, Carlos? Se eu for falar de procedimentos, eu vou recomendar o Listes. Se eu for falar de projetos, eu vou recomendar o Planner. Então, a gente vai entender melhor a diferença entre as ferramentas a partir do momento que eu planejo e faço um diagnóstico melhor do que tem que ser controlado. Aí, beleza, eu passo para a parte de perspectiva de aprendizagem, que é o quê? Gente, vocês entenderam até aqui? Entenderam que eu tenho um processo para conseguir sustentar a minha estratégia? Mas esse processo eu preciso ter pessoas capacitadas a executá-lo? Então, ótimo. A gente está falando aqui agora de capacitação, sistematização, visão de dados e virtualização. Então, na hora que eu definir os processos, eu vou capacitar o time, sistematizar o processo e vocês vão ter uma visão de dados e um processo virtualizado com pessoas que são capazes de operá-lo e entendem a importância dele. Depois, aí sim,
quase 29 slides depois, eu resumi bastante aqui, eu começo a apresentar as ferramentas. As ferramentas, como tem muito vídeo aqui, eu não vou detalhar. Retomo aquela pauta de mostrar que a estrutura é feita em caixas, baseado nas equipes, para o pessoal relembrar. Aí eu começo a mostrar o domínio, dou exemplos, entro na parte do SharePoint, mostro que ele é muito dinâmico, venho em gestão de arquivos e separo. Gestão de arquivos eu tenho OneDrive, SharePoint e Stream. Por quê? O Teams, os arquivos dele estão dentro do OneDrive. O SharePoint e o OneDrive, eu até separo eles. Eu primeiro explico o Steam, dou um exemplo, abro o Steam na tela, depois eu vou lá e mostro a diferença do OneDrive para o SharePoint, como que esses arquivos ficam sincronizados, até mesmo com a máquina e com o Teams. E mostro tudo isso aqui na prática, mostrando que o SharePoint, o OneDrive, na realidade, é um pedaço do SharePoint que está dentro de um ambiente igual a gente desenhou aqui. Então, o OneDrive é um pedaço dentro do SharePoint, igual esse desenho, que é gerenciado pelo Teams. Depois eu entro na parte de procedimentos e projetos, aí eu explico Planner, To-Do, Project, falo que o Project não está incluído, que tem listas, aí eu mostro a diferença entre os dois, entre o Listas e o Planner, mostro a vantagem do To-Do. Aí eu entro na questão da família Power, mostrando o Power BI, o Automate e o Power Apps de uma forma ampla. Depois eu vou lá e dou um exemplo de cada um. Normalmente eu já dou um exemplo dentro da empresa, se caso ela já estiver rodando. Daí eu vou para ferramentas operacionais. Não vou mostrar o Word, Excel, PowerPoint, porque todo mundo conhece, mas eu trago alguns diferenciais, o Forms. Eu explico o Forms, as possibilidades, como controlar ele dentro de uma equipe. Aí eu mostro notas. Por exemplo, notas para mim ele é muito importante. Ele integra com o Teams e lá dentro do Teams e do SharePoint você pode criar notas para cada equipe. Na ProStart, por exemplo, dentro de cada cliente eu crio notas e eu vinculo ele ao Teams daquela equipe, daquele cliente. Quando o consultor entra lá, vai ter 4 ou 5 grandes perspectivas. Sempre vai basear no planejamento estratégico. Perspectiva de finanças, que a gente chama de governança financeira, de processos comerciais, o que a gente chama de inovação, que é crescimento. Aí tem uma questão de chaves, acesso e coisas do tipo. E dentro dessas estruturas, eu tenho as páginas, né, que eu escrevi. Então, por exemplo, se eu tenho um manual que eu preciso ter de um cliente, eu salvo ele aqui dentro. Porque se o consultor sair de férias, alguém precisar ir lá tirar uma dúvida, ele não precisa ficar caçando na pasta onde está. Ele sabe que está aqui dentro do Teams. Então, eu centralizo muita coisa no Teams, porque o Teams é a intranet da Microsoft, não é o SharePoint. É isso que as pessoas precisam entender. Depois eu mostro calendários, por exemplo, o próprio Booking. O Booking é muito interessante para você poder gerenciar agendas. Depois eu venho, por fim, na parte de comunidade. Aí eu vou mostrar o Teams, o Engage e o Loop. São 3 grupos diferentes de ferramentas que todos trabalham por ecossistemas de workspaces. Então, por exemplo, no Teams você tem as equipes, você tem várias ferramentas lá dentro para gerenciar, mas o principal ponto que eu vou tratar é sempre equipes. No Engage você tem comunidades, mas elas não estão vinculadas. E no Looping você tem workspaces que não estão estruturados com o próprio SharePoint e nem com o Teams. Então eu coloco cada um deles com uma visão separada e sempre o Looping eu falo, olha, isso aqui é uma ferramenta nova, ele está ali para competir com o Notion e ele pode ser uma ferramenta que dá base se você não tiver o SharePoint. Mas como quem me contrata normalmente tem um SharePoint, então eu só trago ele aqui com uma visão geral. Aí depois eu trago alguns exemplos de como usar o SharePoint e aí eu venho na parte de como utilizá-lo, só dar um apanhado final, olha, como que vocês poderiam utilizá-lo? Aí eu falo de todas as ferramentas e das atualizações, por exemplo, atualizações, a própria ferramenta atualizações dentro do Teams, que foi atualizada recentemente. Então eu vou dando um overview nesse sentido, passo um macro das outras ferramentas que não entraram e termino sempre com o quê? Com uma frase clássica. Também eu gosto de usar livros, gente, eu sou um cara old school e eu uso os livros que eu realmente tenho. Eu pego aqui de vantagem competitiva do Michael Porter e trago a frase que é: a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Não tente implementar tudo, não tente resolver tudo. Resolva por etapas dentro da sua empresa. Pessoal, basicamente é isso. É só trazer uma visão geral, mas é um modelo de seminário que eu recomendo vocês fazerem na empresa de vocês. Se tiver uma dificuldade, quiser implementar isso no seu negócio, quiser contratar alguém, dê a preferência para a gente, nos procure, que a gente pode ajudar vocês. Se você quiser também fazer somente o seminário, a gente tem alguns pacotes. Eu sempre prefiro fazer isso dentro da consultoria porque funciona melhor. Mas, se a gente puder ajudar de alguma forma, deixa uma pergunta aqui embaixo. Pode mandar no LinkedIn, pode mandar no próprio site, entrar em contato pelo próprio Instagram, mas da forma que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Eu vou deixando mais uma vez por aqui um giro da semana, trazendo coisas que acontecem no nosso dia a dia. Se gostou desse material, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para você poder ser notificado. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso dia a dia, vai lá nas nossas redes sociais e acompanhe os vídeos que a gente posta durante o trabalho, sempre que é possível. Eu sou o Carlos Pires e fica mais uma vez por aqui com o Giro da Semana. Se você se preparar, fomentar, treinar os seus usuários para que eles postem, você vai ter muito mais chance de ter sucesso